Boa noite, igreja. Vocês estão bom? Bom. Muito bem. Glória a Deus. Criançada está indo aí para o culto. Amém. Cara, a gente estava adorando aí nesse último louvor e eu lembrei um pouquinho da minha adolescência. Esse foi o primeiro louvor que eu aprendi a cantar. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Muito bom, cara. E eu estava ministrando ali no meu lugar, quietinho. E eu comecei a analisar a letra dessa música. Vocês já repararam que isso daqui é uma verdadeira declaração de amor para Deus? Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Muito profundo, não é? E eu, quando adolescente, eu não prestava muita atenção no que eu cantava, né? Às vezes eu ia pela onda, como muito adolescente vai. E como a gente faz declarações ao nosso Deus, e muitas vezes vivemos isso de forma superficial. Que o Senhor possa ministrar vocês todos os dias, queridos, em tudo que você louva, em tudo que você canta, para que isso sejam verdades na sua vida, não apenas emoções. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças essa noite por tudo que o Senhor fez até aqui, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Senhor, nós entregamos esse tempo de palavra ao Senhor, que seja feita a sua vontade neste lugar, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço pela mente, pelo coração de cada pessoa aqui, que eles possam estar, Pai, abertos, dispostos a ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Que não venha a ser eu, não venha a ser as minhas palavras, mas aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, para você que gosta de anotar, o tema dessa palavra é permaneça. Exclamação. Permaneça. Ok? Permanecer significa continuar, seguir existindo, manter-se, conservar-se, manter-se sem alteração, permanecer num lugar, num estado, permanecer. E diante dessa palavra, permanecer do ponto de vista bíblico, eu entendo que permanecer significa continuar ligado a uma fonte, e essa fonte é Deus. Permanecer significa continuar ligado a Deus, viver em obediência e manter uma relação constante com Ele. Queridos, permanecer é muito diferente de apenas uma visitação ou apenas um momento de euforia, um momento onde você vem, se empolga, vive ali aquele momento de louvor, de adoração. Permanecer vai muito mais além disso, amém? E quando o Senhor trouxe essa palavra sobre permanecer, eu comecei a lembrar de alguns fatos que eu já vivi, que eu estou vivendo também, e me fez lembrar de alguns irmãos também, que pela honra e glória do Senhor eu tenho visto esses irmãos cada dia mais aqui na igreja de volta. Estamos vivendo uma palavra profética que foi liberada para essa casa, né? E hoje, quando eu estava chegando aqui na igreja, eu vi um irmãozinho aqui que já foi meu liderado, que já foi, já fizemos célula na casa, não na casa dele, mas, enfim, com toda a família dele, né? E ele está aqui, e é para a honra e para a glória do Senhor, amém? E assim como eles, muitos voltarão, creio nisso, tome posse dessa palavra. Talvez você tenha um parente, um filho, um irmão, um pai, mãe. Toma posse dessa palavra de que vão voltar e vão permanecer. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 15. Vamos falar sobre uma parábola muito conhecida que já foi ministrada algumas vezes aqui. E o Senhor trouxe esse texto para mim enquanto eu estava ali no meu momento de trajeto casa, trabalho, trenzão. E o Senhor me fez ler esse texto, refletir sobre algumas coisas. E essa palavra ficou muito latente
permanecer. Permanecer. Vocês vão ver que nós vamos ler essa palavra várias vezes nesse texto. João capítulo 15, do verso 1. Vamos lá. Deixa eu ver se está na mesma versão. Ok. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa. Em outras traduções, esse limpar significa podar, ok? Fala para a pessoa que está do seu lado, podar. Podar, vocês sabem o que é podar, ok? Eu tive uma aula aí com os profissionais da área, vulgo meu pai, né? Eu tenho bons professores, né, dentro de casa, meu pai, a Valéria, minha mãe hidrasta. E, cara, eu descobri que para você limpar planta não é com sabão em pó e água de sabão de coco, não. Muitas vezes é com tesoura, não é? Com tesoura, com produto que vai matar muitas vezes os fungos. Faz sentido? Ou seja, uma limpeza numa planta, às vezes, é um pouquinho dolorosa, certo? Segura isso daí. Voltando ao texto. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. E aí a parábola continua. Prestar atenção em quantas vezes nós falamos a palavra permanecer ou permaneçam. Muitas vezes, né? E permanecer nos dias de hoje tem sido um desafio para quem é cristão. Como nós vimos em algumas semanas atrás, permanecer em meio às adversidades não é fácil, cara. Como o pastor William trouxe outro dia aqui, em meio a tantas e tantas e tantas situações, tantas lutas, não é fácil permanecer. Eu seria muito leviano de falar que não, permaneça, que é tranquilo. Cara, não é. É muito difícil. Muitas vezes permanecer requer muito sacrifício da gente, das nossas agendas, do nosso sono. Requer sacrifício das nossas vontades. Talvez você teria vontade de estar em casa agora, na frente da sua TV, mas você está aqui. Sacrificou um tempo de sofá. Né? Muitos sacrifícios são necessários. Mas para a gente entender um pouquinho a respeito dessa parábola, nós falamos sobre a videira, sobre o agricultor e sobre os ramos. A videira, Jesus, ok? O agricultor, Deus. E as pessoas, eu e tu e eu, os ramos, ok? Para ficar mais fácil, Jesus, a raiz da vida espiritual. Nós, os ramos, e os frutos são resultado da nossa conexão com Jesus. Ok? Você, como um ramo, vai dar frutos, mas esses frutos dependem da sua conexão com a videira. Amém? Um ramo só vive e dá frutos se estiver ligado à videira. Nós lemos nessa parábola algo a respeito de quando o ramo ele para de produzir fruto. Quem lembra o que acontece aqui? Ele é arrancado, certo? Mas e o fruto que permanece, e o ramo que permanece produzindo frutos?
o que acontece com ele? Ele é podado com frequência, certo? Quantos estão preparados para serem podados hoje? Amém? Vamos ser podados um pouquinho? A começar de mim. Vamos ser podados. Poda significa que Deus às vezes corrige, disciplina e molda a pessoa. Sabe, uma vez, em uma das aulas que meu pai me deu a respeito de poda, né? Eu levei uma situação para ele. A minha avó tem uma árvore na frente da casa dela, né? E aí minha avó falou, cara, essa árvore está me atrapalhando, eu não sei, eu precisava talvez remover ela ou cuidar dela para ela ficar um pouco mais bonita e tal. E aí eu fui para os universitários, né? Falei, pai, seguinte, a avó está querendo cortar lá a árvore, não sei como é que funciona isso, o que você me indica? Aí ele falou, olha, primeiro a gente vai ter que cortar ela, vai ter que cortar os galhos velhos dela, vai ter que podar ela, não arrancá-la, mas cortar ela. E essa poda ia fazer com que aquela árvore ficasse praticamente só o tronco. É mais ou menos assim que funciona, né? É isso? Quantos já tiveram essa oportunidade de fazer uma poda no seu jardim? Já a pastora Sandra já está lá com umas plantinhas fazendo poda? Bastante. Muitas vezes a poda vai deixar aquela planta feinha, não vai? Tipo, não vai estar aquela coisa cheia, vai estar aquela coisa meio estranha e tal. Mas a poda é necessária para que depois ela floresça com plantas, com folhas mais robustas, com folhas mais verdes, com folhas mais fortes. E sem falar nas plantas que dão frutos, né? Se produz, é podado para dar ainda mais fruto. E a respeito disso, sobre podar e sobre permanecer, vamos falar aqui sobre 3 pontos a respeito disso. Primeiro ponto, permanecer não é visitar, é viver conectado. Permanecer não é visitar, é viver conectado. Lá em João 15:4, na parte A, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quando Jesus está falando permaneçam em mim, Jesus estava com os discípulos ali algumas horas antes da crucificação. Quando ele fala permaneçam em mim, ele não está falando para os discípulos venham em mim ou a mim apenas quando vocês estiverem precisando. Ele está falando permaneçam comigo no bom e no mal, no dia bom e no dia ruim, no sol de verão ou na tempestade que caiu ontem, permaneçam em mim. E não é fácil permanecer. Lembrar de Deus, às vezes, quando temos alguma necessidade, não é permanecer, queridos. Sabe, vamos mudar um pouco a nossa mentalidade de buscar a casa do Senhor apenas quando nós precisamos de alguma coisa da parte dele. Não. Nós precisamos estar na casa do Senhor todos os dias, todos os tempos, adorando Ele, glorificando Ele, porque assim Ele vai permanecer com você para sempre. E aí quando vier a tempestade, você não vai ter que correr atrás dele, porque Ele já vai estar com você. Faz sentido? Permanecer não é sobre visitar, não é sobre eventos, cara. São necessários os eventos, ou se são as ferramentas muito importantes, mas não pode ser só isso. Você não pode viver Deus apenas em um movimento dentro da sua igreja, dentro da sua casa. Você precisa viver Deus em todo o tempo, com ou sem movimento, com ou sem ar-condicionado. Permanecer não é sobre visitar, é sobre permanecer conectado. Permanecer significa uma conexão contínua, como um ramo que está sempre ligado à videira. A vida espiritual não é um evento, amém? É um relacionamento constante. A vida espiritual não é um evento, é um relacionamento constante. Uma vez que a gente passa a entender que permanecer é uma conexão constante, a gente vai para o segundo ponto. Vamos falar um pouquinho sobre poda. Quantos aqui amam ser podados? Uau, quase ninguém.
Dói, não dói? Ser podado. Às vezes aquela palavra que vem para nos confrontar, para nos colocar na reta de novo. É gostoso? Não é, muitas vezes não, cara. Muitas vezes a gente ouve e a gente não quer passar por aquilo. Mas é algo necessário, porque vai te fortalecer, vai te edificar. João 15, 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa ou ele poda, para que produza. Ou seja, irmão, para você produzir mais frutos, você vai ter que passar pela poda. Você vai ter que passar pelo confronto. Você vai ter que, às vezes, sentar de frente com a sua liderança que te cobre para alinhar posições suas. Às vezes um comportamento seu, às vezes uma expectativa que você está tendo que talvez não esteja devidamente alinhado com o que Deus quer para você. Quem já passou por um alinhamento com a sua liderança? Eu já, cara. Quem? Só eu? Levanta a mão aí. Jesus diz que o Pai poda os ramos que dão frutos. E deixa eu te falar, se você está sendo podado, é porque alguém tem muita esperança em você. É porque alguém tem muita expectativa do que você pode produzir. A poda, ela não vem simplesmente para te castigar, cara. Ela vem prevendo algo muito além daquilo. A expectativa. A expectativa que o Senhor tem ao seu respeito. Amém? Glória a Deus. Mesmo quem está vivendo bem espiritualmente, precisa passar por podas. Às vezes você fala, mas pastor, eu não estou vivendo bem, estou sendo dizimista, tenho vivido grandes coisas na casa do Senhor. Tenho uma notícia para você. Você precisa passar por uma poda. Não é verdade? A Bíblia fala que aquele que está em pé, permaneça. Permaneça conectado ao Senhor para que você não caia. Amém? E dentro dessa poda eu separei aqui 5 tipos de poda que você pode passar, ou pode estar passando, ou ainda vai passar. Beleza? Vamos lá? Todo mundo preparado para ser podado a partir de agora? Pergunta para a pessoa, está preparado? Vamos lá. Primeiro tipo de poda. A poda que chama correção. Essa poda corretora, muitas vezes vai vir para corrigir algumas atitudes suas. Vai vir de uma perspectiva de fora que talvez você não está enxergando. Mas para corrigir algum comportamento seu que não está adequado. Quantos já ouviram falar numa palavra chamada feedback? Alguém? Feedback. Ok? No termo administrativo, né? Nós temos aí diversas vezes passado por processos de feedback. E essa época do ano é muito comum para quem trabalha ali nos back-offices da vida, no escritório, né? A gente passa por um momento de entrevista com o nosso próprio gestor. E sabe como que funciona isso, mais ou menos? Você se autoavalia, então você preenche lá várias informações. Olha, eu acho que esse ano eu fui bem por conta disso, eu não fui tão bem por conta daquilo. Eu acho que esse ano eu evoluí nessa área, não evoluí tanto nessa outra. E aí você faz uma autoavaliação. Ok? Autoavaliação, normal. Só que na sequência você tem uma entrevista com o seu superior e ele vai compartilhar aquela sua autoavaliação, mas da perspectiva dele. E aí vem o feedback. E muitas vezes esse feedback pode ser muito bom, pastor Gilson. Eu já tive feedbacks assim que eu me autoavaliei como algo assim, mediano. E aí de repente o meu gestor falou, não, você superou a expectativa, cara. Glórias a Deus. Mas eu também já passei por momentos onde eu me avaliei como alguém que teve uma evolução e foi totalmente ao contrário a percepção do meu superior. E ele falou, olha, cara, entendo o que você está dizendo, mas do meu ponto de vista ainda existe muita coisa a ser melhorada nessa área. E você precisa evoluir aqui. Esse é o detalhe do feedback, correção. E
Na sua vida com Cristo, cara, você precisa constantemente de feedbacks da sua liderança. Você vai precisar constantemente de feedback do seu líder de célula, cara. Muitas vezes ele vai estar com você ali no seu dia a dia, você vai lá pedir para o líder, ora por mim pela necessidade tal. E muitas vezes o seu líder vai vir com um feedback falando, amém, eu vou orar por você, mas você precisa mudar. Faz sentido? A correção nem sempre ela vem de acordo com a nossa perspectiva, cara. E aí entra uma coisa chamada maturidade, que você precisa trabalhar com frequência, para que você absorva aquilo como algo positivo e não destrutivo. Ok? Então, o primeiro tipo de poda, correção. Quantos lembram aqui de Davi? Quando ele teve ali aquele probleminha ali com a Batseba, com a Batseba. Quantos lembram dessa história? De repente, eis que surge um profeta chamado Natan. O que ele fez com Davi? Feedback para o Davi. Foi lá e confrontou, cara, o rei. Olha que coisa, né? Talvez uma audácia até. Um profeta vir e confrontar o rei. Só o cara mais da alta patente. E ele confrontou. Ou seja, liderança. Às vezes o feedback é para você também, cara. Às vezes você, independente da sua posição, você precisa de correção. Você pode ser membro, líder, supervisor, pastor. Se for necessário, o Senhor ele vai te corrigir. Amém? Quantos estão abertos para serem corrigidos? Amém? Amém. Copiei. Está sendo gravado, hein? Quantos lembram que Davi ele foi ali confrontado pelo profeta Natan? Depois desse confronto, o que aconteceu? Davi reconheceu o seu erro e na sequência ele se arrependeu profundamente e depois ele mudou a sua atitude diante de Deus. Mas ele precisou ser corrigido para que ele percebesse o quanto fora da perspectiva de Deus ele estava naquele momento. Outra pessoa que passou por um processo de correção. Quantos lembram do apóstolo Pedro? Quando ele disse que ele não negaria Jesus jamais. E o que aconteceu? Negou Jesus por 3 vezes. E aí ele precisou passar por um processo de correção também. Pedro chorou profundamente, depois foi restaurado por Jesus e se tornou um líder importante da igreja. Mas foi necessário correção. Amém? A correção, queridos, muitas vezes vai gerar em você humildade. Humildade e maturidade. Quando nós somos corrigidos, nós passamos a olhar a situação com mais humildade. Na maioria das vezes. E isso vai gerar também na gente uma maturidade. Amém? Vamos lá. Outra pessoa também que passou por um tempo de correção. Perdão, correção não. Momento de aprendizado, né? Moisés. Quantos lembram quanto tempo Moisés ficou no deserto? 40 dias, amém? Tá todo mundo fresco, porque leram agora há pouco, né? Moisés passou 40 anos no deserto. Às vezes essa poda que vem de Deus vai trabalhar em você maturidade, mas também vai trabalhar a sua paciência. Quantos têm sido trabalhados na sua paciência no seu dia a dia? É fácil permanecer e ser tratado na paciência no mesmo tempo? Não é fácil. Muitas vezes ter paciência até mesmo com os que estão dentro da nossa casa, com os filhos, muitas vezes com as situações. Trabalhar a paciência. E quando Moisés estava ali 40 anos no deserto, ele foi trabalhado na paciência, na dependência de Deus e uma preparação para que ele fosse um grande líder na sequência. Amém? A poda muitas vezes vão trazer situações que moldam o nosso caráter. Quantos lembram da história de Jó? O que aconteceu com Jó? Tudo foi tirado dele. Seus bens, seus filhos,
seus servos. E em Jó capítulo 1, versículo 21, ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Situações que moldam o nosso caráter. Muitas vezes você vai passar por perdas, queridos. E essas perdas vão te fazer homens e mulheres mais fortes. Vão moldar o seu caráter. Quantos aqui já receberam a notícia ruim no início de semana? Estava compartilhando lá no meu pai hoje, a gente foi almoçar, e conversando com o meu irmão falou: você nem sabe. Fui, mandaram embora. E aí a gente conversou e tal, mas eu acredito que essa situação vai servir para que o caráter dele seja moldado. Porque muitas vezes nós estamos mal acostumados a só bênção, mas quando vem o dia ruim, a gente esquece de permanecer, ou melhor, a gente não quer permanecer mais. Amém? Então muitas vezes as perdas, perda de algo importante, perda de alguém, uma decepção, ela é necessário acontecer para que isso molde o seu caráter. Quantos já se decepcionaram com alguém também, com pessoas? É difícil, não é? Você permanecer, às vezes, no mesmo lugar que aquela pessoa que te decepcionou, aquela pessoa que talvez te perseguiu, que falou mal de você pelas suas costas. Mas o Senhor traz a palavra para você, irmão, você precisa permanecer. Amém? Permaneça. Outro tipo de poda, disciplina. Quem é que se considera uma pessoa disciplinada? Eu sou totalmente indisciplinado, cara. Eu sou péssimo com horário. Se você combinar comigo às 4, eu vou chegar às 4h10, provavelmente. E do outro lado eu tenho uma pessoa totalmente adversa. A Tairine é totalmente chata com horário. Se você marcar pastor Gilson comigo às 4h, 4:10, ela já vai estar lá na sua casa. Eu não, eu vou chegar com aquele pequeno, né? Aquela margem para cima de atraso, né? Porque o trânsito, obrigado, Valmir. O trânsito de São Paulo é terrível, vocês sabem disso. Mas eu não sou uma pessoa disciplinada em algumas coisas. Mas a correção, a poda do Senhor traz disciplina muitas vezes para os seus filhos. A poda pode trazer essa disciplina para te treinar, para te capacitar, para te desenvolver, trazer responsabilidade para você. Quantos depois que começaram a frequentar a igreja se tornaram pessoas mais responsáveis? Eu me tornei. Porque quando eu entrei na igreja eu era um adolescente ainda. E um adolescente e disciplina não cabem na mesma frase muitas vezes, certo? Faz sentido? Muitas vezes não cabe. Porque nós como adolescentes, às vezes a gente quer dar um jeitinho para tudo, não é, Spot? Né? Ela falou, Odé. Quem tem adolescente em casa? Sabe do que eu estou falando, né? Muitas vezes, pai, você precisa ser firme com seu filho, cara. Nós estamos vivendo numa geração onde, se você bobear, o filho começa a dar ordens dentro da sua casa. E não é isso que nós aprendemos lendo as Escrituras. Nós aprendemos que um homem ele precisa se comportar e se portar como homem dentro da sua casa. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. O seu adolescente ele não pode mandar nos seus horários, irmão. Você precisa controlar a sua casa como homem, como pai. Muitas vezes ele vai se fazer ali de, ai papai, não sei o quê. Cara, não ceda, permaneça como homem, como mulher. Amém? Posso ouvir um amém mais forte aí? Amém. Glória a Deus. Disciplina. Mas a disciplina ela vai um pouco mais além, queridos. Vou falar uma coisa um pouco grave aqui agora. Nós como cristãos precisamos disciplinar uma coisa chamada língua. Precisamos controlar a nossa língua. Cristão, se você é crente, se você confessa a mesma fé que eu confesso, controle a sua língua. Não cabe cristão fofoqueiro. Não cabe cristão que fala mal pelas costas dos outros, queridos. Infelizmente, certa vez eu tive um desprazer, se é assim que eu posso falar, de trombar com uma cristã que estava detonando a igreja dela. Por conta do ponto de vista que ela tinha,
que somente o dela ia contra a igreja, mas ela estava detonando toda a casa. Que exemplo que essa mulher estava dando para as demais pessoas que estavam participando daquela conversa. Controle a sua língua. Correção, poda. Amém? Posso ouvir um amém? Vamos aprender a domar a nossa língua? Queridos, existem situações, conversas que você não pode ter na frente dos seus filhos. Existem conversas que cabe a você e o seu cônjuge. Que cabe a você e a sua liderança. Não cabe a você entrar dentro do seu carro e começar a falar deliberadamente. Isso não vai edificar os seus filhos, não vai edificar a sua carona. Controle a sua língua, amém? Glória a Deus. Poda. Quantos estão sendo podados? Um cristão precisa pensar antes de falar, cara. Você não pode ser uma pessoa reativa a todo tempo. Cristão, não seja reativo, ouça. O Senhor te deu 2 ouvidos e uma boca só, que é para você ouvir mais e falar um pouquinho menos. Amém? Vamos aprender a ouvir. Controlar a nossa reação emocional. Cristão, trabalhe o seu comportamento emocional. Eu sei que cada um aqui tem o seu tipo, mas controla, busca no Senhor. Senhor, me capacite a ser um pouco menos emocional, me capacite a ser um pouco menos bravo, irritado. Peça ao Senhor ajuda, mas não fique vivendo isso, não aceite viver somente desta forma, amém? Você pode estar afetando pessoas ao seu lado, pelo seu jeito. Pense nisso, amém? Outra coisa, mais uma poda. Responda com sabedoria algumas situações, cara. Eu cresci no meio de um lar onde muitas vezes faltou sabedoria na hora de corrigir alguém. A intenção ela era boa, trazer uma correção. Mas as palavras nem sempre eram as melhores palavras. Ao invés de trazer palavras de construção, de edificação, foram lançadas palavras de destruição. Palavras como você nunca vai dar em nada. Palavras como fulano não tem mais jeito. Precisamos cuidar da nossa língua. Amém? Quando você vivenciar uma situação com alguém, creia que Deus é poderoso o suficiente para mudar a história daquela pessoa. Porque Ele é, e se Ele quiser, no estalar de dedos, Ele faz. E não cabe a nós destruir ou lançar palavras para outras pessoas. Amém? Outra coisa, outra poda. Essa daqui, queridos, às vezes me pega demais. Precisamos ser disciplinados financeiramente, queridos. Sabe, eu sei que muitos aqui, muitas vezes atribuem a Satanás a responsabilidade de um monte de coisa que acontece na vida. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Às vezes você está passando por uma situação e não é bem culpa do diabo, não. É culpa das suas escolhas. É culpa de uma má administração, de uma má gestão do seu dinheiro. Sabe? Você como cristão, você precisa ser um bom mordomo. Cuidar daquilo que o Senhor te deu, te presenteou, o seu emprego. Sabe, queridos, eu fico muito, assim, chateado quando eu vejo alguém acabando, detonando com seu patrão. Cara, quantos já fizeram isso? Vamos ser honestos, eu já fiz. Mas você precisa honrar o que o Senhor te deu, cara. Bem ou mal, o Senhor te deu, te abriu aquela porta. Então, honre o seu empregador. Ele pode ser um empregador ruim, e pode talvez não te tratar bem, você achar que você merece algo melhor, mas nunca desonre a porta que foi aberta para você. Nós lemos ali, o Senhor Ele dá, e Ele pode tirar também. Então, agradeça ao Senhor pelo seu empregador, pelo seu trabalho, por mais doloroso que seja, cara. Você acha que é fácil levar 2 horas para chegar no trabalho todos os dias, e às vezes chegar lá, a primeira coisa que você tem que fazer é engolir um sapo que você não precisava? Não é. Mas escolha permanecer, porque Deus Ele é capaz de mudar qualquer situação. Deus é capaz de curar o seu empregador, de converter o coração do seu empregador.
Sabe, muitas vezes nós somos muito bons com a nossa língua no ponto de criticá-lo, mas e quantas vezes você tem dobrado seus joelhos e orado pelo seu empregador e falado: Senhor, muda a mente desse homem, muda a história desse homem, a família desse homem? Quantas vezes? Poda. Amém? Quantos estão sendo podados nessa noite? Amém? Disciplina emocional, cara, controle os seus impulsos. Nós cristãos não podemos ser pessoas compulsivas. Vi, gostei, quero comprar. Não, ei, respira. Isso daqui, às vezes, a gente tem que voltar lá em casa várias vezes a conversar sobre isso. Eu tô assim, cara. Estava falando com a pastora Tairine. Eu sempre fui um cara assim que dá tchau, né? Quem é assim? Quem? Enzo? Quem assim é mais contido assim na hora de gastar? Ninguém? Todo mundo? Quem é mais contido na hora de gastar, gente? Cara, eu era. E aí eu comecei a trabalhar num outro lugar, e aí é uma outra situação, eu preciso tomar um pouco de mais cuidado com as roupas que eu uso e tal. E aí, de repente, eu tomei um susto que em 3 meses eu olhei para o meu guarda-roupa e falei: nossa, isso não era assim. Tinha muito espaço vago e agora não há mais espaço para colocar nada. Ou seja, eu exagerei um pouquinho, né? E a pastora Tairine tirou 5 sacos de roupa esses dias aí do guarda-roupa. Não queria contar não, mas foi. Precisamos controlar os nossos impulsos, irmãos. Não agir apenas por emoção. Quantos de nós não têm zelado por isso e têm sido pessoas extremamente emotivas? A palavra vem e você já fica chateado e você não quer mais continuar na igreja. Às vezes o confronto, a poda vem e você acha que a igreja do vizinho é melhor porque lá você não vai ser confrontado. Ei, acorda, para. Menos emoção e mais Espírito Santo. Amém? Desenvolver maturidade. Mais uma vez, o objetivo de uma poda não é destruir, é fazer crescer ainda mais. Mas precisa passar pelo processo. Muitas vezes o processo vai ser um não para você. Vai ser uma frustração nas suas expectativas. Queridos, quantos de vocês talvez já chegaram com aquela expectativa, com várias ideias, e vão fazer isso na célula, vão fazer isso no louvor, vão fazer aquilo, de repente você ouviu um não. Já aconteceu com alguém ou só comigo? Já aconteceu. E isso serviu para moldar o meu caráter, para testar a minha paciência, para desenvolver em mim uma autocrítica e um autocontrole. É necessária a poda. Na Bíblia, a correção de Deus tem o objetivo de trazer arrependimento, de mudar o coração, de direcionar a pessoa para o caminho certo e produzir crescimento espiritual. Amém? Passando um pouquinho da poda, e existem muitas outras, vamos falar um pouquinho a respeito do fruto. Uma planta, quando ela passa por um processo de poda, a tendência é que ela produza frutos melhores, frutos mais vistosos, frutos com melhor sabor, talvez. E na nossa vida com Cristo não é diferente. Quando você aceita a poda de Deus, você vai gerar frutos melhores a partir daquilo. Lembre-se que o fruto ele não é forçado, ele é demonstrado de acordo com a sua conexão com o Espírito Santo. Você não precisa mostrar amor, você não precisa ser notado pelo quanto de pessoas que você faz questão de amar. Não é isso. As pessoas precisam ver isso de forma natural em você. E isso só vai ser demonstrado naturalmente de acordo com a sua conexão com o Espírito Santo. Amém? João 15, 4, a parte B. João 15, 4. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em... Ou seja, a regra é clara. Você não pode produzir fruto se você não estiver permanecendo em Deus. Vou te falar uma coisa, talvez você até produza um fruto, mas os frutos talvez eles não venham em grande qualidade. Talvez aqueles frutos já vão vir
com prazo de validade curto, talvez com algum tipo de bactéria ali, um verme, não sei. E não é sobre frutas que nós estamos falando, amém? É sobre os frutos que você tem produzido. Olha só, o ramo ele não produz fruto por esforço próprio. Ele produz fruto porque está ligado à videira. Ou seja, quanto mais a pessoa permanece em Cristo, mais amor ela vai produzir, mais paciência ela vai produzir, mais bondade, mais sabedoria, mais fé, mais boas obras essa pessoa vai produzir. Quanto mais perto de Cristo, melhores serão os seus frutos. Essa matemática é muito simples. Quanto mais distante, mais frágeis ou fracos serão os seus frutos. Vocês estão entendendo? Amor, paciência, bondade, fé, boas obras, transformação de caráter. Esses são os frutos do Espírito. E falando sobre João 15, o Senhor me fez fazer um link com outros 2 textos de épocas diferentes da Bíblia. Para a gente fazer essa conexão sobre o permanecer. Salmos 125. Coloca para mim, por gentileza. Salmos 125. Salmo 125, versículo 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Pode passar. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Mas os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Vocês sabem por que dessa comparação com o monte? Porque o monte ele é inabalável. Ele é permanente. Estamos falando sobre permanecer, amém? Deixa eu te falar. Às vezes nós estamos tão distante da árvore, da planta, que a gente não está conseguindo permanecer mais em lugar nenhum. Muitas vezes nós estamos como barrancos e não como montes. Sabe qual é a diferença do barranco para o monte? Vem a tempestade como veio a tempestade de ontem. E o barranco ele cede. É isso. Literalmente. Queridos, muitas vezes a nossa fé está como um barranco, cara. Você está vivendo ali de uma forma medíocre na fé. Distante muitas vezes de Deus. E quando vem as tempestades na sua vida, a primeira coisa que você faz é desmoronar. Você não tem força para permanecer. Como o monte Sião. Precisamos deixar de ser barranco, amém? Quantos querem deixar de ser barranco nas suas emoções? Deixar de ser barranco na sua estabilidade? Cara, deixe de ser barranco na sua estabilidade financeira, cara. Não aceite esse negócio de um mês você está bem, no outro você está quebrado. Por má administração. Obviamente que situações acontecem, mas muito sofrimento, queridos, que nós passamos, são frutos das nossas escolhas. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu já dei várias vezes esse testemunho para os adolescentes. Eu lembro que a minha mãe me obrigou a fazer um curso, irmão. E eu não queria fazer esse curso. A minha mãe me obrigou assim e falou, olha, te inscrevi num curso, esse curso é todos os dias da semana, e aí você vai para o curso e à noite você vai para a escola, beleza? Beleza, mãe. Cheguei lá, primeiro dia de aula, pastor Gilson, eu tive aula com um professor carrasco. Pensa no professor carrasco. Quem já teve um professor carrasco aqui? Aquele professor, sabe? Depois ele se transforma. Quem já teve aula com um professor bem carrasco, assim, exigente? Cara, olha, ele era tão carrasco que ele olhava até as nossas unhas, se estavam grandes ou não, o nosso cabelo se estava arrumado ou não. Eu tinha cabelo na época, então considera isso. Esse professor, ele olhava a sua roupa, se ela estava amassada ou não. Era um curso de gestão administrativa. Enfim, um professor extremamente exigente. Ele olhava até a forma que você falava, Jadson. Pensa um rapaz de 14 anos, vivido nas ruas, jogando futebol o dia inteiro, entrando para fazer um curso desse e falando mano na hora da aula.
Na hora que eu falei o primeiro mano, ele me falou, repete. Mano? E veio a primeira correção. Resultado, terminei 4 horas de aula com esse professor, irmão. Sabe aquele professor que você não suporta ter 1 hora de aula? Às vezes eu tive 4. Eu cheguei em casa, macho, com meus 50 quilos, bati na mesa e falei, mãe, eu não volto para aquele curso. E ela falou, você não tem escolha. E no dia seguinte, lá estava eu contra a minha vontade. E aí eu precisei fazer aquele curso e eu fazia todos os dias. E aí eu tinha que acordar cedo. O curso começava às 8 horas da manhã. Só que eu tinha que aproveitar a carona do meu pai. E o meu pai saía para trabalhar, se eu não estiver enganado, o pai me corrija, às 6 horas da manhã de casa. 6 horas, eu saía de casa, minha aula começava às 8 horas, eu tinha um intervalo de 2 horas, onde meia hora era trânsito, e 1h30 eu ficava na porta do curso sem fazer absolutamente nada. E ali eu tinha que ficar todos os dias da semana, de segunda a sexta, naquele curso. Passado 2 meses, surgiu uma oportunidade de uma vaga como menor aprendiz. Olha só. Quem foi o aluno que se destacou na sala? Glória a Deus por isso. Fui encaminhado para iniciar um programa de menor aprendiz. Pastor Valmir, minha rotina começou a ser assim, ó. Curso de manhã, de segunda a sexta. Saía do curso, ia para o trabalho. O trabalho era da 1 da tarde até as 5 da tarde. Saía do trabalho de 5 da tarde, chegava na escola às 6h30 e estudava até 11 horas da noite. E chegava em casa às 11h30 da noite. Pensa fazer isso sendo um adolescente. Terrível, não é? Quem já viveu algo parecido? Cara, eu sofria demais. Eu não queria aquilo. A minha primeira resposta para minha mãe, quando ela me colocou naquele curso, foi não. Mas a insistência dela falando, não, você vai permanecer fazendo esse curso, moldou o meu caráter, me tirou da rua, me transformou. As amizades que eu tinha naquela época, hoje, se não estão todas as perdidas, presas, alguns mortos, estão numa situação terrível. Mas o Senhor teve misericórdia na minha vida. E por conta de uma insistência dos meus pais, com certeza, pela graça do Senhor, me fez mudar a minha rota naquela situação. Mas foi necessário correção. Foi necessário alguém falar grosso comigo e falar não na minha cara. Foi necessário alguém chegar e falar, não é do jeito que você pensa a vida. Você não tem escolha aqui. Correção, poda. Às vezes você vai passar pelas mesmas coisas na sua vida com Deus, cara. Às vezes alguém vai chegar e de uma forma muito clara e objetiva vai falar, corrige o seu caminho, irmão. E se você não corrigir, talvez o seu destino não seja o que você imagina que seja. Eu já perdi amigos, cara. E amigos que andavam comigo, amigos que dormiam na minha casa, hoje servem ao crime. Talvez se eu não tivesse permanecido naquele curso por obrigação, eu estaria aqui hoje. Talvez, nem sei se estaria vivo. Permanecer. Permanecer como Monte Sião e não como barranco, cara. Começa a analisar a sua vida. Senhor, talvez eu tenha sido um barranco na área emocional lá dentro de casa. Talvez venha o primeiro não, a primeira notícia ruim, eu desmorono. Começa a apresentar isso ao Senhor. Começa a falar, Senhor, eu não aceito. Quebra em mim o que tem me afastado da sua presença, Senhor. Permaneçam. Vai valer a pena, amém? E um outro texto. Um link com outro texto, Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, do 5 ao 8. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Precisamos ser como uma árvore plantada com raízes profundas. Esse texto fala sobre deixar de depender das nossas vontades, querido. Sobre deixar de viver apenas pelos nossos dons. É você viver em dependência do Senhor. As características do deserto: pouca água, terra seca, pouca vida. E o significado espiritual disso: vida espiritual seca. Quantos têm vivido uma vida espiritual seca, sem frutos? Uma vida instável. Talvez você esteja passando por um deserto em alguma área da sua vida e você tenha encontrado instabilidade na presença do Senhor. Talvez você não tenha tido forças para ler a Bíblia. Você não tenha sentido forças para frequentar a célula. Talvez você não tenha sentido forças para estar aqui dias de domingo, glorificando o Senhor. Deixa eu te falar, talvez você se distanciou da presença do Senhor. Talvez você decidiu por não permanecer em algum momento da sua vida. Quantos aqui já pensaram em desistir? Desistir não só da sua vida, mas desistir da igreja, por exemplo. Desistir desta visão. Desistir talvez do seu líder, da sua célula. Desistir do seu ministério que o Senhor te entregou. Quantos já pensaram? Eu já pensei, cara. Eu já pensei em desistir de muita coisa, inclusive de estar aqui. Mas o Espírito Santo falou com uma voz muito audível ao meu coração, que eu devo permanecer ligado ao Senhor. Então deixa eu te falar uma coisa: se você está pensando hoje em desistir de alguma coisa, eu te falo de forma muito clara: permaneça. Permaneça. Não dê ouvidos a essa voz. Permaneça. Permaneça, porque vai valer a pena. Porque se está difícil com Deus, sem Deus vai ser muito pior, amigo. E é exatamente o que Satanás quer: te enganar, falar que você não precisa disso daqui, que isso daqui é perca de tempo, mas não, isso daqui é necessário. Essa poda é necessário para que produza crescimento no seu coração, para que produza maturidade. Talvez você vai falar: nossa, mas o pastor trouxe uma palavra muito dura. Isso é uma poda para a sua vida, que precisa ser trabalhada. Eu estava conversando com meu pai e nos papos nossos, assim, perguntei sobre algumas pessoas e né, o resultado foi que a pessoa não consegue permanecer em um lugar fixamente, cara. Isso muitas vezes é algo muito ruim que as pessoas têm carregado. Elas estão aqui hoje, mas a depender do que elas ouvem aqui em cima, elas já não querem mais estar aqui porque aquilo confrontou ela de uma forma que não era exatamente o que ela queria ouvir. Muda isso, querido. Muda isso, deixa Deus transformar a sua mente. Talvez a palavra de hoje é para você mesmo, não é para o seu vizinho, não é para o cara que está do seu lado, não, é para você. Começa a sondar o seu coração e fala: Senhor, existe alguma área da minha vida que precisa passar por um processo de poda? E eu tenho certeza que Ele vai te mostrar o que é. Amém? A pessoa que confia em Deus é comparada com uma árvore plantada perto da água. Raízes profundas. Recebe sempre água da fonte. Quanto nós temos ouvido sobre água da fonte verdadeira nessa plataforma? Continua verde, produz fruto. Continua firme. Permanece. Permanecer. Se de tudo que eu falei você esquecer, lembra só dessa palavra: permanecer. Gostaria de chamar o Ministério do Louvor para subir aqui. Permanecer, queridos. Esses três textos, João capítulo 15, Jeremias 17, Salmos 125, aponta para a permanência no Senhor. Permanência inabalável como o Monte Sião. Permanência como a árvore à beira do rio. E permanência junto
a raiz, a planta, como galhos que geram frutos. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Permaneçam. Enquanto o Senhor trazia essa palavra, um louvor ecoou assim dentro do meu celular e dentro do meu coração, e é aquilo, cara, eu comecei a ouvir incansavelmente aquele louvor e o Senhor foi me ministrando. E muito do que eu trouxe a respeito dessa palavra, né, teve como base esse louvor que tem servido para mim, e eu tenho certeza que para você também. Então eu quero te encorajar nessa noite a adorar o Senhor de uma forma especial. Esse louvor, faça dele uma oração de permanência. Se você tem se sentido fraco, se você tem se sentido um barranco, hoje é a hora de se tornar um monte, amém? Quero te convidar a louvar comigo agora. Feche seus olhos. Tira tudo aquilo que está te desconcentrando nessa hora. Quero te convidar a abandonar por uns instantes os seus problemas. A abandonar um pouquinho aquelas contas que estão para vencer. Aquelas situações que você não deixou de pensar desde a hora que você chegou aqui. Quero te convidar a se conectar agora com o Espírito Santo. Como os ramos se conectam àquela videira, você vai se conectar com o Senhor nessa hora.